Então sejam muito bem-vindos. Olá, Renato. Oi, Maíra, boa noite. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Finalmente deu certo. Finalmente, eu que agradeço, né? Então Nossa, vamos que lá. legal. Vamos Gente, lá. para quem não me conhece, para quem não me conhece, está me vendo aqui pelo Dr. Renato. Meu nome é Maíra. Eu sou médica anestesista, mas eu sou mais conhecida nas redes sociais por falar sobre jejum intermitente, estratégias para cuidar da sua saúde metabólica. Eu tenho o prazer hoje de receber o Dr. Renato Tomioka. Ele vai se apresentar aqui, mas é uma honra tê-lo aqui comigo já antes de você se apresentar. Então vamos lá. A honra é minha, Maíra. Bom, eu sou ginecologista aqui em São Paulo, me formei aqui na USP, eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia e depois fui preceptor da ginecologia. Então, acabei indo para a área especificamente da gineco, né? Eu não faço mais obstetrícia. E dentro da ginecologia eu acabei indo muito para a área hormonal, né? Primeiro na reprodução humana, que é uma área que a gente trabalha muito com hormônios, né? Indiretamente estimulando a produção de estradiol e progesterona, a gente vai falar disso, e testosterona também. E muito agora no tratamento, né, da mulher que atravessa aí o período que é muito crítico, né, perto aí dos 40, 50 anos, que é essa perimenopausa, essa transição menopausal. E trabalho também com cirurgias, né, principalmente voltados aí para a reprodução humana, como endometriose. Maravilhoso. A gente tem muitos assuntos para falar hoje, mas em primeiro lugar vamos dar um parabéns ao Dr. Renato, que foi ontem seu aniversário, né? Obrigado. Acabei de ver uma paciente te dando parabéns aqui, então, meu Deus, Ah, veio meu obrigado. parabéns. Obrigado. Então vamos lá, ó. Eu recebi várias e várias perguntas, muitas mesmo. Eu resolvi organizar para a gente ter uma live super produtiva Tá, de um assunto que é tão amplo, então, nossa, tanta coisa para falar, né? Que a gente vai ter que selecionar alguns tópicos apenas. vamos lá. Esgotar o assunto é impossível. Então, eu acho que seria muito legal a gente começar com a definição dos termos. Inclusive, aquela sua explicação brilhante sobre climatério, perimenopausa, todos os termos, acho que é super legal para a gente começar. Então vamos lá. O termo tradicional que a gente até aprende na faculdade, né, Mary? Assim, até na residência, é o climatério. Existe um ambulatório de climatério, né? O que é esse climatério? É um termo muito abrangente. Então ele pega a mulher que vai desde o final ali do estágio reprodutivo até a senilidade. Então é uma linha do tempo muito longa. E por isso que virou um termo que hoje a gente não usa tanto, né? Existem as sociedades de climatério e tal, porque é um termo que é famoso, né? Então a gente fala climatério, todo mundo sabe o que a gente está falando, Igual síndrome mas metabólica, um mal necessário a ser utilizado. exato, é um pouco disso. Então a gente usa algumas definições que eu acho que eu vou falar aqui, um pouco mais precisas, que seria, o que é a perimenopausa, né? Peri é o que está ali perto, né, da menopausa, e a menopausa, que eu acho que a principal definição é a última menstruação espontânea na vida da mulher. Então, a menopausa não é um período, é um evento, é uma data. E é sempre um diagnóstico retrospectivo. Você olha para trás, um ano atrás não teve menstruação mais, teve a menopausa um ano atrás. Tudo que vem depois da menopausa são sangramentos. Então, se de repente a mulher teve a menopausa aos 49 anos e ela teve um sangramento com 52, não quer dizer que a menopausa mudou a data. Ela teve um sangramento e isso é um ponto de alerta, inclusive para investigar se não tem nenhuma alteração, nenhuma doença que justifique fazer um exame, por exemplo, ou até uma cirurgia. Então, essa é a definição mais importante. Perimenopausa é o período que vem um pouquinho antes, geralmente 2 anos antes da menopausa, até um pouquinho depois, geralmente 1 ano após. Por que esse período é o mais crítico? Porque é nesse período que a mulher começa a ter muitos sintomas. E é um período muito especial da vida da mulher, né? É um período de Especial no muitas... sentido, temos que ser É, sincero aqui, especial no sentido crítico, que se a gente não adereçar corretamente, pode ser muito, muito ruim, né? exato, Maria. Exatamente isso. Você falou o ponto crucial aqui. Eu sempre falo que a menopausa, ele é um evento, claro, fisiológico, natural, normal, absolutamente normal. Porém, tudo que vem junto com ela, que geralmente é a privação hormonal e as consequências dessa falta dos hormônios,
geralmente é algo que é contra a longevidade, né? E hoje a espécie humana ela vive muito mais do que a simples menopausa, né? Se você olhar centenas de anos atrás, a mulher ela vivia muito menos. Até o começo ali do século XX, a expectativa de vida às vezes não passava da menopausa. Então a mulher morria antes, ela tinha, né, ela nascia, tinha menstruação, começava a ter filho muito jovem e muitas vezes ela morria antes dos 50. Hoje não. É 84, 85, chega em 90 e provavelmente muitas das que estão aqui nos assistindo vão ver muito mais do que isso, né? E a gente fala muitas estratégias até para longevidade, né? Então, fazer a reposição hormonal, por exemplo, para tentar restabelecer o ambiente hormonal, né, e a homeostase que você tinha antes da menopausa, né, não quer dizer que você vai ser exatamente jovem igual tinha 30 anos, não é isso, mas é manter um nível mínimo de hormônios para manter os tecidos saudáveis é uma decisão fundamental para a vida da mulher. E que se ela não toma no período certo, né, naquela janela de oportunidade, pode ser às vezes tarde começar uma reposição hormonal com mais de 60 ou 60 e poucos anos. Então, uma decisão é um ato de longevidade na essência. Por quê? Todos os estudos, que seja estudo retrospectivo, estudo prospectivo e até randomizado, mostraram que as mulheres que usam reposição hormonal ou terapia hormonal, elas têm mais vida, elas têm mais lifespan, elas vivem mais. E provavelmente elas vivem melhor também, elas têm mais health span também. Então Eu esse ia é o até ponto que eu acho que falar a gente vai isso. falar, né? Exatamente, porque a diferença do envelhecimento da mulher para o envelhecimento do homem é que é totalmente injusto da mulher, né? Despenca de uma hora para outra com a Essa. menopausa e os homens eles têm tempo para agir, né? Porque é mais lento. Então, para a mulher fica mais abrupto e algumas têm mais manifestações do que outras. Então, uma pergunta que eu acho interessante fazer é já que é tão importante a gente saber direitinho sobre a perimenopausa, quais são os sintomas, quais são os sinais, quando que a gente precisa de ajuda, o que seria, assim, existe algum fator de risco que preveja se a mulher vai ter mais sintomas ou menos sintomas durante esse período, esse desbalanço hormonal mais abrupto? Ótima pergunta, mas objetivamente a gente não tem, mas assim, um marcador bioquímico, até algo da história mesmo, sabe? Tem, assim, se você for ver alguns estudos, mostram que, por exemplo, a mulher que tinha síndrome pré-menstrual, ela tende a ser mais sintomática na transição menopausal. Tem alguns detalhes, mas na prática, o mais importante é passar com o ginecologista ou algum médico que lide com menopausa constantemente, principalmente nessa transição. Ou seja, se você está atravessando os 45 anos, 45 mais, e mesmo que você ainda menstrue, é natural e é esperado você ter oscilações hormonais que podem culminar com consequências até do dia a dia. Por exemplo, a minha memória ficou mais fraca, eu estou esquecendo palavras, eu fui fazer uma coisa, virei fazer outra e esqueci o que eu tinha que fazer. Eu esqueço nomes, os meus filhos estão falando que eu estou mais esquecida. Mãe, você está esquecendo tudo. É uma coisa muito comum. Então, essa parte cognitiva, essa memória de curto prazo é uma coisa que a gente vê muito afetada. Como é que eu pesco isso na consulta? Eu vou fazendo perguntas aleatórias, assim, meio que a paciente nem percebe o que eu estou perguntando e testando isso. E aí eu pergunto, você toma algum remédio? Me conta as vitaminas que você toma. E aí, quando ela começa a esquecer isso, é um sintoma que eu falo, opa, pode ter um déficit aí. Porque às vezes ela não reconhece, né? Quando não tem filho, principalmente, ou quando não tem um parceiro que fala. Sim. Outra coisa é o sono. O sono muda muito nessa transição, né? Então, as mulheres começam a ter mais insônia, elas às vezes têm dificuldade de dormir, acordam à noite, têm um sono interrompido, elas acordam mais cansadas, elas dormem mal, né? Então, a alteração do sono é muito frequente. A gente não vê nessa transição ainda oscilação da pele, né? Ou seja, piora do envelhecimento da pele, porque é muito novo ainda, e tampouco alterações vaginais, que é mais comum na pós-menopausa tardia, né? Então, aquela atrofia, aquele ressecamento vaginal, dificuldade de ficar mais lubrificada, dor na relação sexual, principalmente na penetração, isso é mais tardio. O que a gente vê, que é o mais crítico, são aquelas ondas de calor, né? Os fogachos, os calorões. O que é esse tal de calorão?
É uma onda, literalmente é uma coisa muito rápida que vem geralmente do tronco e sobe aqui para a cabeça, às vezes vai para os membros. Pode durar alguns segundos e até alguns minutos. É extremamente desconfortável passar por isso. Às vezes parece simples, teve um calorão, mas a mulher que está numa reunião ou fazendo uma apresentação e tem uma onda de calor que vem assim do nada, ela pode ter um rubor, ela tem uma sudorese, ela começa a ficar sem graça até, né? E dá muito desconforto. Isso pode acontecer também à noite. Então, se ela tem à noite, ela acorda muitas vezes com onda de calor. Destrói a arquitetura do sono, né? Completamente. Às vezes ela acorda, ela vai e come alguma coisa. Então, um outro ponto, né, pegando esse gancho, é a alteração do peso. A gente vê muita alteração metabólica nessa transição, principalmente com o aumento da gordura visceral e também do pânico adiposo aqui nessa parte mais externa. Então a mulher, classicamente, ela fala: eu sempre tive uma cintura boa e agora eu estou ficando mais reta, mais quadrada, né? Isso é o estereótipo da mulher que está atravessando ou está na pós-menopausa, né? A mulher perde aquela cintura que é típica do estradiol, né? Se você for estudar quais são os caracteres secundários, né, do desenvolvimento puberal, a menina, ela começa a desenvolver mamas e aquela cintura e o quadril por conta também da ação do estrogênio. E aí, quando você perde essa ação, existe uma tendência de ficar mais reta. Perfeito. O Ricardo Cardio está assistindo a nossa live. Inclusive, eu tenho uma live ótima com ele. Ele acabou de anotar aqui que alterações do perfil lipídico também podem ocorrer com esses desbalanços hormonais iniciais, com né? Certeza, com certeza. A gente vê muitos, o quê? Aumento dos triglicérides, aumento do LDL colesterol, aumento da apolipoproteína B. A gente vê aumento da LPA, então da lipoproteína A. Até da LPA, não sabia. Até da LPA. Então, uma coisa que pouca gente fala, até porque pouca gente pede, né? Mas se você olhar, existem vários estudos mostrando que a pós-menopausa, ela piora muito o risco cardiovascular da mulher. E até uma das explicações por que a mulher ela tem mais doença cardiovascular do que o homem, especialmente após os 50 anos, né? É muito mais comum doença cardiovascular em indivíduos jovens que esse indivíduo seja um homem, mas indivíduos mais velhos é mais comum ser uma mulher. Uma das explicações é a privação estrogênica, ela leva ao enrijecimento vascular, aumenta essa deposição de placas, né, a aterosclerose, e, claro, pode levar a desfechos, né, infarto, enfim. E aí que vem acho que um follow-up disso, que é mulheres que usam reposição hormonal podem ter benefício cardiovascular? Isso é bem controverso, porque tem estudos que falam que não, que pioram, e estudos que falam que sim. Qual que é a nuance aqui? A nuance é qual é essa mulher que está começando a reposição e qual o tipo de reposição que ela está usando. Se for uma reposição que não é via oral, né, principalmente de hormônios que são mais naturais, vamos chamar aqui, né, de uma forma mais natural, não tão sintético, que não seja absorção via oral, ou seja, não tem passagem hepática, e numa mulher jovem, que fez o start jovem, de preferência naquela janela de oportunidade, ela vai ter menos risco cardiovascular. Ela infarta menos, ela tem menos doença cardiovascular. E por isso que eu falo que reposição hormonal é uma droga, né, um medicamento que tem aí para longevidade há muitos anos e que a gente às vezes esquece, né? A gente fica falando de várias outras coisas, né, NAD, de um monte de coisa que talvez seja um benefício muito pequeno, e a gente tem hoje uma terapia muito eficaz e que pode promover muita saúde para muitas mulheres. Sim, uma coisa que é uma pena que eu vejo entre nós médicos, né, é que por conta daquele estudo do Women's Health Initiative, quando de repente a reposição hormonal era muito ruim, porque foi feita com sintéticos, enfim. Hoje em dia, a maioria dos médicos é muito tímida em relação a indicar reposição hormonal, e o sofrimento entre mulheres que teriam uma reposição bem indicada é grande, né? Por falta de conhecimento das vias de administração, dos tipos de hormônios que a gente tem hoje em dia, que são diferentes dos daquela época, né? Então, assim, tem muita coisa para que todos se atualizem, para que as mulheres sejam melhor tratadas. Exato, Maria. Você falou, eu vou fazer só um comentário, porque essa história que eu mais gosto na medicina, claro, com o viés que eu trabalho com isso. Imagina. Porque se você olhar,
a gente, né, que é basicamente contemporâneo, a gente se formou numa época que sofreu muito com o WHI, né? Que é esse estudo que você comentou, para quem aqui não sabe, a sigla é isso, né? O WHI ficou famoso porque ele foi publicado no meio de 2002, foi em julho, e ele lançou, qual que foi o tema da época? Na década de 80 e 90, o tema era reposição hormonal faz muito bem, até antes, década de 50, 60 e 70. Faz E muito eles bem, ainda as falavam, quem mulheres... não faz é má prática, né? Quem não repõe Isso, é mau médico. isso, tinha post, falava assim, olha, as mulheres estão indo bem, elas estão felizes. Tal. Claro que, no geral, né? Eu tô falando no geral. O tema era esse. A pegada era, olha, a sociedade vem usando, tá todo mundo muito bem. O que o NIH falou? Opa, então, já que esse negócio é bom, por que a gente não faz um RCT, um estudo randomizado, controlado, duplo cego, em que um grupo vai usar placebo, comprimido placebo, e outro grupo vai usar o hormônio mesmo, que é o estradiol, e as mulheres que têm útero vão usar também um progestagênio, que é uma progesterona sintética, que a gente na época sabia que tinha que usar para não aumentar risco de câncer de endométrio, porque os estudos da década de 70 mostraram isso. Muito bom. Então essa foi a temática. E o estudo começou no meio da década de 90. Quando chegou em 2002, lançaram, teve toda uma controvérsia lá na época, que os autores originais nem sabiam que ia ser lançado o estudo, o que é um absurdo, né? E aí eles publicaram antes na mídia, antes da revista, né, no JAMA, no caso, e aí o alerta foi, as usuárias de reposição hormonal tiveram aumento de câncer de mama e tiveram mais trombose. E aí isso acabou, né, com a reposição hormonal. Só que quem vai estudar o estudo, que é muito difícil, né, isso é mais para quem é técnico, quem é médico aqui, Sim. vai ver que a idade média era 63 anos, quase 64 anos. A idade média de start da reposição. A maioria era obesa. A maioria fumava. Boa parte fumava. Pois é. E muitas tinham hipertensão. E era um hormônio sintético vioral e progestagênio vioral, em dose até alta, que a gente não usa. Ou seja, o modelo de reposição hormonal que a gente vê hoje não é o que se fez lá atrás. A gente evoluiu, a gente sabe quem se beneficia e a gente sabe usar o tipo de hormônio adequado. Então, acho que é quase que é injusto falar que, Sim, a gente olha, paga um reposição preço caríssimo, né? paga. De comparar alhos com bugalhos, e todas as mulheres que Exato. teriam uma boa indicação hoje sofrem, elas mesmas têm preconceito, né? Então, às vezes a gente até fala, olha, é super recomendado que você procure um médico para te ajudar, a reposição vai te ajudar e tal, e elas deixam de procurar por medo dessa análise. Exato. E aí que eu acho que, assim, nesse sentido, a ignorância pura, né, de você desconhece o que hoje é feito, é igual você falar que, olha, hepatite C não tem cura, né? Ou seja, você está desatualizado. Você esqueceu de ler que tem coisas que mudaram, né, na história. Então, a reposição hormonal mudou muito. Apesar de ser algo extremamente simples, dá para ser extremamente personalizado e muito seguro. Com certeza. Eu vou voltar um pouquinho para falar como que a gente pode se preparar para chegar na menopausa, porque uma coisa como que eu posso dizer, mindset mesmo. Sabemos que chegaremos lá. Então, Sim. qual é a melhor forma da gente chegar na menopausa para ter, por exemplo, menos impacto na perda de massa magra, que a gente sabe que pode acontecer, na perda de massa óssea, no ganho de gordura corporal, na qualidade de vida. Então, quais são os pilares que a gente precisa se atentar para chegar na menopausa bem preparado para ela? Perfeito. Eu acho que, bom, no fundo é um pouco geral, mas vou tentar ser um pouco mais específico. Então, primeiro, é muito comum a gente, como você falou, perder massa muscular, não só a mulher, mas o homem também. Então, treino de resistência, de musculação é fundamental. Ah, mas eu gosto de fazer o pilates, fazer o yoga. Ok, mas lembrar que geralmente isso não causa tanta hipertrofia ou manutenção de massa. Então é importante sim, e eu incentivo também as pacientes a fazerem musculação de grupos grandes musculares, né? Então se você vai fazer, ou você não gosta de ir para academia, mas você tem que ir, foque nos grupos grandes. Use com inteligência o seu tempo, com eficiência. Então, musculação. O segundo ponto é manter uma boa ingesta de proteína, que é uma coisa que a gente tende, né, com o envelhecimento, esquecer
a gente vai tendo mais até dificuldade, às vezes, de digerir a proteína animal, enfim. Sim, além da resistência anabólica, mulheres têm uma tolerância menor a conseguir ingerir proteína, né? Então, além da gente ficar menos eficiente, mulheres têm uma capacidade de comer menos proteína por ficar saciado mais rápido. Então, esse é um problema Exato. e a gente precisa entender isso e saber a Precisa validade entender. dos E aí, suplementos, né? qual que eu acho que é a tática? Exatamente, isso que eu ia falar. Suplementar. Então, hoje a gente tem vários suplementos proteicos, desde um whey, um beef protein, uma proteína vegana, para quem gosta, que você pode ali num shake rápido, em 1 minuto, né? Pum, você engoliu ali 20, 25 gramas de proteína. Isso ajuda muito, né? Tem várias qualidades, você pode... Hoje a gente tem muita disponibilidade no mercado mesmo brasileiro. Tem. Então, esse é uma outra dica. Eu acho que olhar com alguém que esteja habituado, geralmente é um profissional da nutrição, né, um nutricionista, e fazer o cálculo do que do que realmente você está comendo de proteína, que a gente tem esse viés, né, de recall, que é muito comum, eu estou comendo cento e poucas gramas de proteína. Geralmente você não está comendo, né? Verdade. E suplementar e te dar um jeito, acho que ajuda muito. O terceiro ou quarto ponto aqui seria dormir bem, né? Então, lembrar que sono é um pilar fundamental, não só para saúde geral, mas também para os sintomas que você pode ter, né? Então, o indivíduo que dorme menos, que é privado do sono, ele tem, primeiro, muito mais dor, ele tem muito mais irritabilidade, ele sente mais, né, a flor da pele, os sintomas das doenças. Então, dormir bem, pelo menos 7, 8 horas por noite é importante. E ter um sono reparador, né? Então, se é um sono só de duração de 7, 8 horas, mas às custas de um monte de medicação que quebra aquela arquitetura do sono ideal, vale a pena procurar um profissional do sono também. Tem vários bons hoje no mercado. Isso que eu ia falar, eu vou interromper aqui, porque eu sempre interrompo as pessoas que eu entrevisto. Eu acho que Imagina. é muito importante falar aqui sobre o álcool. Não é infrequente eu encontrar aqui no consultório pacientes que tiveram álcool prescrito pelo médico para ajudar no sono, para induzir o Isso eu sono. nunca vi. Isso eu Eu nunca já vi. vi de neurologistas, incrível, mas essas coisas a gente consegue encontrar ainda. Então, eu deixo bem claro aqui, pessoal, se você tem um sono superficial, saibam que o álcool, apesar dele mimetizar uma indução leve para você conseguir dormir, ele transforma o seu sono em algo super superficial, você não aprofunda, não entra naqueles movimentos que a gente precisa saudáveis, entrar e sair várias vezes da profundidade ao longo da noite, e ele aumenta a nossa temperatura corporal. Então, o álcool destrói a arquitetura do nosso sono, ele é um falso amigo. Ah, mas eu tomo só uma tacinha. E também atrapalha, né, do ponto de vista hormonal, os estrogênios. Então, é importantíssimo mulheres que estão passando por esse momento difícil com o sono, não usem o álcool como algo inofensivo que ajuda a induzir o sono, né? Exato. Olha, você tocou num ponto fundamental. Nem vou comentar a história do santo, porque você abordou tudo, exatamente. O que eu ouço muito é, essa mulher que está ali perto dos 50, ela fala, como é que é o seu consumo de álcool? Eu tomo um pouquinho, só às vezes ali, eu estou com um pouco de dificuldade de dormir, eu tomo para dormir. Né? O que você falou, dá a sensação que o álcool é bom para dormir, mas não é. Ele reduz a latência, mas ele piora tudo isso que você falou. Então, é um sono pior. E se você quantificar o sono, seja com uma polissono, ou até com esses O aplicativos, nosso anel. gadgets, com o anel, você vê que é pior. É impressionante como é pior. Né? Claro, tem gente que metaboliza melhor o etanol, tem gente mas no geral é pior. Então, reduzir o álcool é interessante, né? Não precisa limitar completamente, mas eu acho que é interessante reduzir e quebrar esse paradigma de que é bom para sono, né? Eu nunca Sim. vi ninguém percebendo, mas fiquei Nossa. abismado aqui. Não eu nunca vou esquecer dessa. Já tiveram duas que ainda nem gostavam muito de beber. Elas, não, eu não bebo muito, mas eu só bebo vinho porque o médico pediu para ajudar a pessoa. Eu fiquei revoltada. Eu falei, olha, eu não respeito essa indicação médica, Não, eu estou contraindicando desde já. Se a pessoa ainda é, não gosta, né, aí é triste demais. não. Eu acho que, bom, então eu acho que o sono é fundamental e a gente falou de atividade física, de alimentação, aí eu acho que a alimentação isso é muito heterogêneo, né? Não dá para a gente falar que existe a dieta do climatério. Eu acho que seria uma coisa muito pretensiosa, até porque eu acho que não existe mesmo.
Mas eu acho que existe um padrão alimentar para a espécie humana que é mais compatível com longevidade. Isso é fato, Sim. Algo que né? todas as dietas concordam, né? Exato, né? Então, evitar os processados, alimentos muito refinados, claro que açúcar, carboidrato em excesso, enfim, né? Isso aí que você já fala muito. E, claro, Isso. acho que práticas de jejum, né? Que aí você pode chamar de jejum o que for, mas seja limitar a janela de se alimentar, eu acho que isso é brilhante, na verdade, independente da fase, né? De vida. Mas para controle do peso, né, que é um dos pontos de consequências aqui, eu acho que pode ser muito interessante, né? Sim, tem Então, alguns estudos legais, né, de mulheres pós-menopausa que fizeram jejuns tranquilos, 16/8, né? Para quem me segue já sabe muito bem do que eu estou falando, mas janela restrita de alimentação, que você fica 16 horas em jejum, incluindo o período do jejum noturno, e se alimenta numa janela de 8 horas, a gente já tem estudos interessantes sobre resultados de emagrecimento e manutenção do peso, manutenção da massa magra. E o interessantíssimo desses estudos é que eles nunca se preocupam com a qualidade da alimentação. E mesmo assim, existe resultado. O que a gente observa na prática clínica aqui, dos pacientes que fazem esse tipo de intervenção do jejum, combinado com uma melhora da qualidade da dieta, tirando principalmente comida processada, açúcar, beber açúcar principalmente, né, tirar a sim, frutose da bebida, os resultados são muito melhores do que os estudos que a gente vê. E o legal, eu acho muito válido esse tipo de estudo, porque lá elas comem 50% de carboidratos, não se sabe a qualidade, e mesmo no dia do jejum, alguns estudos ainda deixam que seja consumido 500 calorias, 50% dessas calorias também é nossa, carboidrato refinado. E mesmo assim a gente encontra resultados. Então, esse é um assunto bem interessante da gente conversar, mas que não é o tema de hoje, mas que também serve para mulheres na menopausa, né? Porque existe muito com questionamento sobre certeza. jejum para mulheres na menopausa, né? Na sua opinião, então o Eu jejum é uma estimulo ferramenta fortemente, útil. fortemente. Aliás, eu digo até mais, né? Eu acho que é um dos grupos que é game changer, assim, porque muitas vezes a mulher, ela tem. Primeiro, é uma fase difícil pela oscilação hormonal. Você tem que abordar várias coisas na consulta, que nem sempre dá para fazer numa consulta só, você tem que fazer isso em camadas, né? E falar de reposição hormonal é assim, tem muito preconceito por trás, né? E veja, as pacientes que procuram a gente, em geral, já são pacientes bem diferenciadas no sentido de, olha, tô querendo, já entendi, já li um pouco, tal, diferenciadas no sentido de estar buscando ajuda, né? Assim, porque muitas ficam em casa com medo de fazer a reposição e tem medo de ir no médico que ele vai prescrever isso, né? Sim, Então, infelizmente, né, eu digo assim que a pergunta, em vez de falar assim, olha, será que eu preciso de reposição hormonal, deveria ser, será que eu tenho por que contraindicação. não fazer, sabe? Sabe? Sim, Por que não fazer? Acho que essa é a pergunta. Porque hoje é extremamente seguro e poucas pacientes têm contraindicação, né? Se você for olhar qual é a contraindicação de fazer reposição hormonal, eu diria que a maioria das pessoas vai falar, olha, minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso fazer. Isso não é contraindicação. Isso só é uma indicação de você rastrear mais cedo o câncer de mama, mas não é uma contraindicação, né? Quais são as contraindicações? Lesão de mama que você não sabe o que é. O fato de ter tido câncer de mama, aí é um tema muito controverso que eu vou falar aqui. sim. Tive câncer de mama, já passou 5 anos, estou tratada, tá? Ou passou 10 anos no caso, posso usar hormônio? Esse é um tópico controverso, mas a maioria dos estudos mostra que não aumenta a recidiva e não aumenta o risco de você ter um câncer agressivo. Pelo contrário, as mulheres que têm câncer após um câncer já no passado e que ficaram curadas e estão usando reposição, elas tendem a ter um câncer muito mais leve, muito É mais mesmo? tranquilo de tratar. Qual que é a explicação? Isso não é só um estudo que viu, alguns viram. A explicação é que a mulher que está fazendo reposição, em geral, ela está imunologicamente muito mais competente. Isso a gente viu também com a Covid, né? Então, mulheres em Covid-19, terapia hormonal versus não terapia, quem que recuperava melhor? Quem internava menos? Mulheres que faziam reposição hormonal. Eu não estou falando que é só a reposição, o hormônio em si, a molécula, mas
geralmente é uma mulher que vem com um combo de coisas que facilitam, né? É uma mulher Sim. que malha mais, ela dorme Cuida. melhor, Uhum. ela se cuida mais, e ela também talvez tenha hábitos ali que a gente não enxerga num estudo desse que levam a desfechos melhores. Mas, de fato, o câncer, que tem um caráter muito imunológico, ele é menos agressivo nas mulheres que usam reposição. Então, veja, a mulher que faz reposição hormonal, ela pode ter câncer de mama? Claro que pode. Mas as mulheres que não usam também têm. Sim. Quando você compara risco de câncer de mama em usuárias versus não usuárias, se você for honesto, cientificamente honesto com os dados, você vai ver que o risco relativo do placebo foi até maior do que quem não usou, quem usou hormônio. Então, até no WHI, se você for olhar a tabelinha, o risco relativo de quem usou reposição hormonal e câncer de mama foi 0,77 naquele grupo sem útero, né, que não estava usando progesterona sintética. Aí você fala, poxa, então teve uma redução de 23%? Sim, mas ninguém conta essa história. Todo mundo conta a história do aumento de 24% de câncer de mama nas usuárias de progestagênio. Só que, aí o detalhe nerd aqui da história é que o intervalo de confiança cruzou o 1. Então, matematicamente, não deu diferença estatística. O Exatamente. que é um absurdo, né? Se você for pensar, assim, é um erro crasso. Mas ninguém entra nesse detalhe. Então, só para falar Esse que câncer de resultado mama que falam que foi positivo para câncer cruzou um. cruzou um. Você acredita? Não, não Pois acredito. é, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. Nossa, não Aí eu vi acredito. umas 5 vezes, Maíra, para acreditar. E Meu tá Deus, lá. porque se hoje em dia, para quem não tá entendendo a nossa estupefação aqui, hoje em dia, se a gente fosse analisar um estudo desse, visse que cruzou um, não ia sair nem em nenhum comentário, nenhum médico ia comentar esse estudo, né? A não ser pelos Pois é. milhões que foram gastos. Só que, exato. E lembrando que o WHI gastou $1 bilhão para fazer esse trial. E aí, parece que na época a agenda era defender que o hormônio terapia era ruim. Por algum motivo tinha alguma coisa por trás. Tanto é que o estudo foi antes anunciado na mídia. E uma vez que escapou na mídia, como é que você vai explicar isso, esse papo que a gente está aqui numa live específica explicando e que é difícil de entender, né? Cruzar um intervalo de confiança em um significa que estatisticamente não tem relevância, mas a mensagem já tinha sido passada e, Nossa. enfim, tem livros escritos sobre isso, sobre esse absurdo, mas até hoje a gente ainda tem receio, né? 20 anos depois, da reposição hormonal causar câncer de mama. Para quem é ginecologista e está me assistindo aqui, por acaso um desses livros que você recomenda é o Why Estrogen Matters? Porque eu não li, mas eu acho que se eu fosse ginecologista Eu eu ia gostar recomendo. de ler. Eu acho que esse é um livro assim muito, assim até fácil de ler. Qualquer pessoa pode ler, não precisa ser médico. Mas ao mesmo tempo ele tem muita densidade técnica, porque ele tem todas as referências no final. Ele foi escrito por um oncologista que tratava câncer de mama, inclusive ele conta a história, é bonito, a mulher dele teve, e uma psicóloga que perdeu a chance de fazer a reposição hormonal porque na época foi o que tinha de melhor. Então, é muito interessante, porque são pessoas que, teoricamente, teriam o viés de falar, olha, isso faz mal. Uhum. Mas, com a honestidade científica, eles trouxeram um livro para falar, olha, o estrogênio é super importante. Eu acho que tem algumas coisas ali que não são tão atualizadas assim, principalmente em relação ao tipo do estrogênio, mas é um livro fantástico para qualquer pessoa ler. Legal. Você indica mais algum para algum médico que estiver nos assistindo e estiver Ah, aberto? eu acho que o melhor é o Esperoff. Por quê? Porque o Speroff, a gente fala que é a Bíblia, né, da ginecologia endócrina. E o Speroff, ele conta a história. Então, ele conta exatamente essa história dos bastidores, do que Legal. acontecia. Então, é um texto, ele vai falando, né, vai lendo, tem tabelas, mas eu acho que a melhor referência é o Speroff, para quem quer mergulhar e é médico, principalmente, né? Ótimo. Perfeito. Então vamos voltar para os nossos seguidores aqui que não são médicos. Então a gente estava falando dos pilares, a gente falou sobre a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, onde as dietas concordam, atividade física, musculação não tem substituto. Eu sempre falo aqui, olha, você Não pode tem. gostar de todo o resto, mas não tem substituto, se vira, faz que nem remédio, vai lá, faz e sai correndo.
mas tem que E é fazer. verdade, a atividade física hoje parece que é o melhor remédio para prevenção de demência, né? Então a gente fica querendo buscar o ômega 3 perfeito, a cúrcuma perfeita, né? Mas no fundo é atividade física. E principalmente musculação, né? Agora, eu acho que o outro ponto que é, ok, eu já faço isso, o que mais que eu posso fazer? Uhum. Procurar fazer uma rotina, pelo menos anual, talvez semestral nessa transição menopausal. Como é que eu vou saber se eu estou na transição ou não? Aí que é a individualização. Por quê? A idade da menopausa, existe uma média, no Brasil é algo em torno de 49 anos, mas é claro que você pode ter menopausa com 48, 47, 52. Então, como é que eu vou saber se eu estou na fase adequada buscando o ginecologista? Tem alguns testes, por exemplo, testes de reserva de óvulos que a gente usa muito na reprodução humana, mas que no fundo, o que é a menopausa? Ele é o fim do estágio reprodutivo. Você não consegue mais ovular. E ao não ovular, você não produz mais o estrogênio. E a testosterona também cai. Então, ele marca esse fim. Então, se você usa teste que a gente usa mais para reprodução, como um marcador de reserva, será que eu tenho estoque ainda para ovular? Ele te dá uma pista. Não é perfeito, mas ele te dá uma pista. Um deles é o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, e o outro é uma contagem de folículos antrais, que é um ultrassom. Tem um outro exame que a gente usa muito, né, que é o FSH, com a dosagem do estrogênio junto, sempre dosar os dois juntos, quem for médico aqui. Nunca dose o FSH isolado, porque se você dosar ele numa fase que a mulher está na fase lútea, ovulou, ele vai vir baixo. Se você dosar na fase certa, ele pode vir muito alto e ele marca reserva ovariana. Então, o ideal é sempre dosar na fase menstrual ou em conjunto com o estrogênio para você entender em que fase que ela está. Então, acho que isso seria uma pista. Agora, se ela passa com um médico ou uma médica, né, que tem esse hábito de entender o período, com certeza ele vai ajudar. Porque olha um cenário muito comum, Mary. A mulher que tem 42 anos de idade, ela teve um filho, dois filhos, enfim, e ela está usando contraceptivo hormonal. Ela usa pílula. Ou ela usa o Mirena, é um DIU com liberação hormonal. Como é que ela vai saber se ela está na transição ou não? Se ela está mascarando esse período? Aí que entra a história de usar testes mais avançados, né? E entender até as nuances dos sintomas das pacientes. Então, acho que no fundo, é buscar um profissional que esteja habituado a tratar a mulher nessa fase. Porque é diferente de fazer ginecologia no Menacme ou fazer obstetrícia. Tem nuances aqui. Imagino. Eu vi uma discussão com um especialista em osteoporose e ele estava falando que é muito importante a mulher ter, antes de entrar na perimenopausa, ter uma densitometria óssea para ter como base para comparar nos primeiros anos. Você costuma ter esse cuidado também? Eu achei Com, super legal. E eu comecei com até a pedir certeza, para os né? meus pacientes. Eu peço sempre, e assim, eu falo que é uma fotografia dos ossos naquela fase, até porque, claro que se você olhar os guidelines, nenhum fala para fazer isso, Sim. né? Eles falam, Ah, olha, mas se tiver fator de guideline risco, tá. demora Exato. muito, né? Exato, eu estava lendo recentemente que o Delta é quase, acho que 17 anos de você ter uma evidência ultra nova agora para mudar um guideline. A gente tem visto isso com a própria low carb, né? Que, Sim. enfim, os guidelines de diabetes. Mas para a osteoporose eu acho que é fantástico, porque de fato a mulher que atravessa a menopausa, né, ela vai perder massa óssea. A gente já perde, claro, a partir dos 30 anos, mas ela perde muito mais rápido agora, porque o estradiol é fundamental para a manutenção da atividade dos osteoblastos ali. Então, eu gosto de pedir. Agora, você não precisa ficar pedindo todo ano ou a cada 2 anos. Você pediu, tá normal. E é uma paciente que tem indicação de reposição hormonal, você pode espaçar, Sim, né? fica só Porque uma atender... documentação para comparar do ponto A para o Exato. ponto B, né? Exatamente. Isso é Legal. importante. Tá, lembrando, eu gostaria que você falasse pra gente, né, porque eu vivo falando aqui para os meus seguidores, mas eu acho que é muito importante ouvir de um especialista. Existe como a gente diminuir essa progressão de perda de massa magra, mesmo em pacientes que já têm um histórico familiar, existe como, além da reposição hormonal, os outros hábitos que podem impedir a progressão desse aumento da velocidade de perda de massa óssea que é esperado na perimenopausa, na menopausa? Atividade física, sem dúvida, é o principal, né? Então, se você for pensar no modelo do astronauta, né, que está lá no ambiente sem gravidade,
ele desenvolve, mesmo os homens, desenvolvem osteoporose rápido. Então, o osso é um tecido vivo, né? A gente acha muitas vezes que é um pedaço de cálcio ele que quebra, assim, mas Sim. não é. Ele é vivo, então ele precisa de estímulo, e muitas vezes estímulo mecânico para ter a saúde adequada. Então, acho que e manter, claro, a massa muscular ao redor dele, né? Ou deles. Então, a atividade física acho que é muito importante. Tem alguns, acho que assim, a alimentação, claro que cálcio é importante, mas o excesso de cálcio pode ser ruim. Então, isso depende muito da sua ingesta de cálcio, um pouco do que você come de laticínios, enfim, né, derivados. Mas algumas mulheres, por exemplo, com osteopenia, osteoporose, sim podem se beneficiar de dose baixa de cálcio, algo em torno de 500 miligramas. E, claro, evitar medicamentos que aceleram a perda de massa óssea, né? Aqui entra corticoide, heparina, tem várias coisas que podem piorar, né? Mas o clássico que a gente fala são os corticosteroides, né? Perfeito. E tem algumas questões também que eu gostaria da gente conversar. Queria saber da sua prática, se você usa algum tipo de suplemento, de ervas, de alguma coisa diferente, fitoterápico, que não use hormônios para as pacientes que sofrem com esse tipo de sintoma da menopausa, porém são super resistentes ao tratamento, mesmo que tenha indicação e são resistentes ao tratamento. Você sabe que saiu um estudo no New England, né, que, né, para quem não conhece, que é a revista mais conceituada de medicina, né? Então, quando sai lá, geralmente é que passou por um filtro enorme. E eles fizeram uma revisão de todas as terapias que podem ajudar nos sintomas vasomotores, né, nessas ondas de calor. Porque é claro que um fitoterápico, a gente não tem evidência de que vai melhorar a massa óssea, de que vai promover longevidade, voltado para essa questão hormonal que eu estou falando, né? Não vai melhorar, talvez, esse risco todo que a gente está falando, mas talvez pudesse melhorar as ondas de calor, que é o principal sintoma que a gente está, né, querendo atacar nessa fase da transição. Pode ajudar? É quase que o efeito placebo, entendeu? Então, eu não me sinto confortável de indicar, né, algo, eu, pelo menos não me lembro, mas nesses últimos anos de ter indicado, né, isoflavona, coisas desse tipo, para tratamento de sintomas climatéricos. Por quê? Eu tenho um viés enorme, porque as pacientes que vêm aqui, em geral, elas querem reposição. Elas sabem que é o gold standard. Elas sabem que é o que mais tem evidência, que é o melhor. Então, se eu quero o melhor e eu estou afim, por que não usar? Claro, tem algumas que são resistentes? Sim. Mas aí eu prefiro trabalhar a quebra da resistência e explicar, eu prefiro investir meu tempo nisso do que, toma a isoflavona e volta. Ela pode melhorar? Pode, mas é um efeito placebo. Por exemplo, hipnose tem mais evidência do que isoflavona. É Hipnose, mesmo? sim, evidência científica, está publicado no New England. Eu sei, Né? eu não sabia da isoflavona porque eu nunca estudei o suficiente para isso, mas o que eu sei é da meditação também, né? Meditação Isso, tem uma. eu ia falar isso. Meditação é uma que pode ajudar. Acupuntura, eu acho que, apesar da evidência ser meio fraca, eu acho que sim, tem pacientes que podem se beneficiar. Mas no fundo é o quê? É aquela história do sono, né? Como é que essa paciente está dormindo? Essas terapias, no fundo, elas tentam melhorar um pouco também desse equilíbrio, né? E tem evidência. Por exemplo, hipnose é o que mais tem evidência de terapia alternativa para sintoma vasomotor. Nossa, que legal, não sabia. Que máximo. Então, Tô essas aprendendo muito pacientes, por nessa exemplo, quando live. chegam com. É legal, né? É Muito. legal, porque é uma coisa que, poxa, tá no New England, aí a gente está cheio de barreiras, né? A gente vai cheio de preconceitos, e aí quebra de uma vez. Uma coisa que, por exemplo, quando a paciente vem com cancerofobia, ou com não quero usar porque, enfim, tenho muito medo, eu abro as aulas que a gente tem de cursos, enfim, né? E eu entro no detalhe ali, eu falo, olha, deixa eu te explicar a história do WHI. O WHI foi um estudo nessa época, né? A gente é uma geração de ginecologistas que o Sperov chama uma geração perdida. Por quê? Sim, A gente perdeu a oportunidade de aprender a prescrever hormônio. com certeza. E no momento que você tem uma geração de médicos que não sabem prescrever hormônio, você tem uma legião de pacientes que estão, né, carentes de profissionais que poderiam ajudá-las, né? É que o recado é E toughen up. Se vira, né? Um absurdo. exato, exatamente, velho, exato. E é muito comum hoje ainda
ginecologista falar para paciente que a gente acaba atendendo muita paciente que veio, né? Ah, meu Sim. médico nunca foi a favor, ele sempre falou, não, melhor deixar, melhor não usar nada e tal. Não, eu tenho uma visão inversa, eu acho que é melhor usar alguma coisa. É melhor Sim, eu sou controlar esse super do risco. time que fala, olha, por favor, procura um profissional capacitado, porque você tem indicação. Eu, infelizmente, não faço, mas eu acho que, assim, é algo que falta demais, assim. É difícil poder contar com uma mão cheia de profissionais que a gente possa encaminhar para que a paciente seja atendida da maneira que ela merece, né? No sentido de entender como um ser humano completo que não pode ter a qualidade de vida destruída só porque chegou no período da menopausa de uma maneira abrupta, né? Então é muito sofrimento mesmo. E aí, Meg, eu acho que o detalhe é, ok, vou no médico que faz reposição hormonal. Ok, mas aí acho que é uma dica aqui, né, para as pacientes que de repente estão aí, né, ah, quero procurar alguém. Primeiro, veja, sim, eu acho que é importante a formação, né, se tem experiência, enfim. Não estou nem falando de idade, estou falando de realmente, é uma pessoa que Sim. estuda isso. E segundo, evite profissionais que têm muitos vieses. Isso eu acho que vale para tudo. Mas para reposição, cuidado com aquele médico que só faz implante para tudo, que só faz uma coisa para tudo, sabe? Porque às vezes não é algo tão personalizado, né? Sim. Então, eu acho que sim, tem várias opções, tem um leque de coisas que a gente tem, ferramentas de reposição, mas eu não acho que existe a melhor reposição. Eu acho que tem a melhor para aquela paciente específica, né? Tem gente que vai se adaptar ao gel, tem gente que não suporta o gel e quer colocar implante, tem gente que gosta de tomar progesterona porque dorme melhor com a progesterona natural, tem gente que não tolera isso porque tem TPM, né? Tem sintomas tipo síndrome, né, pré-menstrual, e Com isso é até uma certeza. dica, né? Pacientes que tinham síndrome pré-menstrual ou até disforia por conta, né, daquela época do menarque, em geral elas não toleram bem progesterona. Tem Sou paciente eu. que vai preferir. Sou 100% eu. Tem paciente, então, essa é uma dica. Tem paciente que vai preferir colocar o Mirena, que é o DIU hormonal. Tem paciente que não quer nem pensar em colocar o DIU hormonal. Então, não dá para a gente massificar e falar, olha, esse é o protocolo ideal. A gente tem que Quando individualizar mesmo. perguntam aqui, inclusive estão perguntando agora, pessoal, o que a gente está falando aqui, por que a gente não está entrando em cada hormônio? Porque é uma orquestra. E uma orquestra são vários instrumentos e cada pessoa tem uma orquestra diferente. Então, não é possível comentar aqui resultados de exames, etc., porque depende de uma história completa do paciente para entender aonde ela está e qual a combinação de alterações que ela tem desse desarranjo hormonal. Então, não é possível a gente falar disso. O objetivo dessa live é a gente discutir o quanto é importante uma mulher saber que está passando por isso, ir atrás, a trazer para si a responsabilidade de procurar alguém que possa ajudá-la, porque se ela depender, se ela jogar a saúde dela na mão do médico que ela tá, independente de qual seja, ela pode sofrer muito desnecessariamente. Então, acho que o que é mais valioso aqui é a gente discutir esse tipo de estratégia de um ponto de vista macro e não ignorar o restante, né, Renato? Que é todo Com o certeza. arcabouço para essa reposição dar certo. Você falou um ponto fundamental, Meg, que é a paciente ela tem que assumir as rédeas da saúde dela. Não adianta virar e falar assim, olha, mas meu ginecologista nunca falou nada disso. Ok, eu acho que poderia ter sido melhor, mas se você está assistindo aqui, né, principalmente, você já tem um diferencial. Então use esse diferencial, procure mais informação. E veja, a gente não está falando que todo mundo tem que tomar hormônio. Eu só estou falando que eu acho que tem muita gente que poderia usar, ter muito benefício e infelizmente pouca gente procura. A evidência é assim, se você olhar o timeline do pós-WHI, é assim, a taxa de prescrição caiu absurdamente, continuou caindo até 2015 e a maioria das pacientes tem sintoma vasomotor, quase 80% vai ter onda de calor, mas a minoria procura um especialista. Menos de 20% das mulheres procuram. Por quê? Ah, vai passar, é normal, o hormônio causa tudo isso que a gente falou, e aí fica essa blindada, né? Diga que nessa onda de falta de informação, e aí passa a janela. E aí eu queria só pegar esse ponto, por quê? É importante que se você vai iniciar a reposição hormonal, de preferência você esteja em até 10 anos da menopausa.
Idealmente até 6 seria melhor ainda, mas até 10 anos você tem muito benefício de usar a reposição com pouquíssimo risco, né? Qual que é a fisiologia por trás disso? Quanto mais tempo você passa pós-menopausa, ou seja, sem o hormônio, sem o estrogênio principalmente, mais risco cardiovascular você vai ter, maior risco de aterosclerose você tem, e quando você iniciar uma reposição, você pode ter um risco, dependendo da reposição, você pode ter um risco sim maior de doença cardiovascular. Então, olha como é antagônico. Se você usar o mesmo hormônio em fases diferentes da vida da mulher e em mulheres diferentes, você vai ter desfechos muito diferentes. Então, time é importante. Não adianta jogar, vou ver isso para daqui a 10 anos. Não, veja agora, porque você vai se beneficiar agora e também para a longevidade. Com certeza. A nossa live está quase chegando ao fim, mas eu queria que você me falasse médicos ginecologistas que resolveram despertar. Você oferece algum tipo de curso? Tem algum acontecendo agora, planejado para recente? O que você tem de curso, formação, alguma coisa para médicos no momento? Para agora, não. A gente fez no passado 4 turmas, né, de um curso presencial aqui em São Paulo, mas a gente tem um curso que está. Eu não posso falar que está pronto, porque a gente não vai lançar agora, mas em algum momento a gente vai lançar. Ele já está gravado, é basicamente o curso presencial que a gente fez ano passado, as mesmas aulas, com algumas aulas extras, inclusive com aplicação de implantes. É um curso que foi bem legal. Mas a gente está segurando um pouquinho ainda para lançar. Então, em breve, eu não consigo prometer datas, mas eu acho que ainda esse ano a gente deve lançar um curso online sobre reposição hormonal. Somos 3 profissionais, né? Então, vai falar da parte da tireoide, falar da parte de reposição de testosterona no homem e a minha parte da terapia hormonal na menopausa. Perfeito, isso é muito importante porque a gente precisa triplicar, quadruplicar o número de profissionais que podem atender a esse crescente de mulheres que estão melhores informadas e estão órfãs de tratamentos à altura. Então, fico feliz que teremos novidades em breve. E agora outra pergunta, como que as pessoas podem te achar para consultas presenciais e aonde que você trabalha? Acho que esse Instagram aqui, que é o tomioka.health, é mais voltado para isso, né? Mais saúde geral, longevidade, reposição hormonal. Então, aqui tem sim alguns, né? Se você clicar ali no perfil, tem os contatos. Eu faço essa parte hormonal na minha clínica aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, capital. E eu atendo presencial e atendo também telemedicina. Então, tem muita paciente. E para esse tipo de medicina funciona muito bem, né, Maria? Claro que, se possível, fazer o exame físico em algum momento ajuda bastante para ver, principalmente saúde genital, mas dá muito bem para fazer reposição hormonal e conversar, né, usando a telemedicina. Com certeza, eu sou prova viva, gente, meu médico. Aprovei. Teleconferência também funciona. Funciona bem, porque a gente, claro, lança mão de muitos exames que acabam ajudando. E eu acho sim que a consulta presencial pode ser fundamental para algumas pacientes, mas ajuda muito pacientes que telemedicina para quem está longe, né? Tem muitas Com pacientes certeza. até fora do Brasil. E a Ótimo. dificuldade às vezes é conseguir a reposição no país, né? Era isso que eu ia falar. Mas Muito. Cada país é mais difícil do que o outro, né? Incrível. A gente reclama é, do Brasil, mas realmente nosso país não é tão ruim assim. principalmente Estados Unidos, assim, para a reposição hormonal, acho que a América do Norte ela tem muito receio, né? Por conta do WHI que eles produziram. Então, Sim, assim, foi um estudo americano e tal. O melhor país que, na minha opinião, para reposição hormonal é a Austrália. Por quê? É um país muito avançado, né, primeiro mundo, só que eles têm uma visão também baseada na Europa. E eles estão num país bem tropical. Então, acho que tem um mix eles ali são de super coisas. jovens, né? Eu morei lá São na Nova jovens. Zelândia, então Ah, eu você sei morou? totalmente a vibe, adoro esse. É A isso. Oceania é incrível mesmo, é outra mentalidade. Eles são E assim, realmente. então, até para os colegas aqui que quiserem, qual sociedade que eu vou atrás, eu associo a qual, tal. Eu acho que a NAMS, que é a North American Menopause Society, é ótima, mas a que eu mais gosto é a sociedade, o IMS, que é International Menopause Society, que tem alguns australianos, tem americano, tem europeu, então eles falam muito mais de hormônio natural, eles falam muito mais de implante, inclusive, eles falam sim de proteção uterina com Mirena.
eles falam mais desse, que na minha opinião é mais moderno, sabe? Eles não Ótimo, querem tratar a reposição hormonal só com uma cápsula que já tem o estrogênio e o progestagênio junto, que é muito da indústria americana. com certeza. Muito legal, muito obrigada pelas suas recomendações aqui, foi um prazer. Te Prazer é agradeço meu. imensamente, foi muito legal conversar, aprendi muito nessa live. E a gente vai ter que marcar outras, né? Porque tem tantos Vamos, assuntos. vamos. Hoje eu não consegui ver os comentários aqui, por algum motivo travou já no começo, mas eu entendo que você foi tocando aí. Se tiver alguma dúvida, a gente pode responder depois Eu também. sempre dou bronca, comento, respondi aqui e deu tudo certo. Vários elogios. O pessoal adorou, né, pessoal? Mandem os likes aqui, compartilhem. A live vai ficar salva, tem várias pessoas perguntando aqui, então ela vai ficar salva aqui no meu perfil. E vocês podem acessar sempre que quiserem, tá bom? Vai para o meu canal do YouTube em breve e aí eu mando para o Dr. Renato também poder guardar com os dele, porque Obrigado, tenho certeza que e ele vamos vai querer marcar guardar. mais. Vamos Vamos marcar sim. mais. Obrigada, viu? Um beijo para todos. Beijinhos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.